Então, vamos começar nosso papo psicomotor de hoje com a minha amiga, filósofa, psicanalista, Elaine Cristina Vilauba de Moraes, que costuma se apresentar artisticamente como Nana Encantadora de Histórias. Eu queria, em primeiro lugar, Nana, que você contasse um pouquinho da sua história, o seu envolvimento em contar histórias, como que isso aconteceu e como que você se apaixonou aí, se encantou com a contação de histórias. Foi um momento super importante da minha vida. Eu vinha um momento difícil, né? Até de reabilitação física também. Eu tive que passar por esse processo. Eu sentia que eu precisava fazer algo diferente na minha vida. Não dava mais para eu ser a mesma pessoa que eu era. Foi um chamado muito forte, mas eu não sabia exatamente o que, o que, eu, o que eu deveria fazer. Eu só sentia que aquela Elaine de antes já tinha sido ultrapassada, tinha que vir uma outra Elaine, né? Hum. Então eu acabei ouvindo uma notícia na rádio, uma tarde, anunciando um festival de contação de histórias no Rio de Janeiro, e aquela notícia assim entrou, mas entrou queimando, sabe? Eu senti uma coisa assim muito forte. Eu falei, nossa, um encontro de contador de histórias deve ser a coisa mais linda desse mundo, né? Pessoas trocam histórias umas para as outras e ao mesmo tempo que eu acabei lembrando de um contador de histórias que eu assistia muito na TV, que era o João Acaiabe, e também uma turminha ali que contava histórias na TV Cultura. E eu pensei na mesma hora, eu quero fazer isso, eu quero contar histórias. Mas eu não pensei nada em festival, não pensei em nada dessas coisas que eu vi na notícia. Eu pensei mesmo eu contando uma história para alguém, ou lendo, né? E aí eu pensei, vou contar a história para criança. Vou contar a história para criança hospitalizada. Assim. Na mesma hora eu pensei isso, porque eu trabalhava no hospital. Eu trabalhava na área de informática de um hospital da Unicamp. E eu falei, vou contar a história para as crianças. E quando as coisas têm que acontecer, eu não sei como isso, né? Tudo conspira ao favor, Eu sei né? Eu como que é. senti isso um dia. No dia seguinte, eu estava trabalhando e uma assistente social entrou ali na área da informática para pedir uma informação e eu perguntei para ela se já havia, se existia a possibilidade de eu contar a história para as crianças no hospital. E ela disse sim, claro, já tem uma ONG que faz isso. Bom, quando ela falou que já tinha uma ONG, eu falei, nossa, eu pensei nisso, achando que era uma ideia tão exclusiva, né? Porque eu não sabia que tinha pessoas que contavam história no hospital. Eu fiquei felicíssima. Eu falei, por favor, se você conhece, me dá o contato, né, para que eu possa fazer isso. Estou querendo muito, fiquei muito feliz. Sabe aquela alegria, assim? Muito mesmo. E foi isso. Eu entrei em contato com a ONG, fiz um pequeno treinamento para você poder porque tem todo um cuidado, né, para você se aproximar do paciente que está hospitalizado, como é que você vai abordar, o que você pode, o que você não pode. É super importante isso. Eu fiz esse treinamento e fui contar histórias lá na pediatria desse hospital. E ali um mundo novo para mim se abriu, de verdade. Eu comecei a perceber que as histórias elas alteravam substancialmente o estado emocional daquelas crianças e não só das crianças, dos acompanhantes e até mesmo dos profissionais, né, que por estarem próximos ali, eles também podem
ouvir, né? Sentir aquele momento daquele trabalho, aquela vibração. E tem coisas muito marcantes para mim desse trabalho que, como que eu vou dizer, me instigou a pesquisar o, como é que uma história pode fazer isso para aquele que escuta, como é que uma história pode melhorar o estado de ânimo, pode melhorar assim, muito rápido, a transformação é muito rápida, né? Como é que isso é possível? Então, isso para mim era uma forma de eu aprimorar o meu trabalho, não só como uma pessoa que vai levar uma ludicidade, por exemplo, mas eu realmente acreditava que aquilo lá podia ter um efeito terapêutico mesmo, Hum, né? Então, assim, não era um requisito ou um quesito que um contador de história vá para um hospital contar a história com uma intenção terapêutica. Mas eu percebia que determinadas histórias, sim, podiam ter algo nesse sentido. interessante, porque a hora que você estava contando a Ah, sua história de vida, eu pensei assim, nossa, mas foi, me pareceu que foi alguma coisa intuitiva, alguma coisa assim, eu vou contar a história no hospital para as pessoas que estão no estado mais fragilizado. E eu imaginei que você sentiu que tinha alguma coisa que a história podia contribuir com a recuperação, com o desenvolvimento, com o estado de humor daquela pessoa, com o bem-estar dela. Foi mais ou menos isso? eu acho que, em primeiro lugar, eu achei que eu fui mais, como se diz, eu fui mais atraída pela questão artística, Hum, porque né, naquele momento eu lembrei que eu tinha feito teatro na adolescência, então várias coisas elas foram trazidas, né, de novo nessa ideia de contar história. Porém, estando em contato com essas pessoas e na, no ato de contar a história, né, eu percebia mudanças. E aí sim eu comecei a perceber que, opa, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa que acontece. E eu desconfiava que era alguma coisa do conteúdo da história, algo assim. Não era só uma performance, tinha alguma coisa a ver com a história. Então foi assim, em alguns meses, logo no começo, eu já comecei a perceber isso. E aí eu fui pesquisar. E aí realmente encontrei, né? Aí sim que eu comecei a ver, falei, meu Deus, olha só, a psicanálise do conto de fadas, né? O poder das palavras. E aí que eu fui ver que algumas histórias que eu tinha contado para determinados pacientes, eles, eles acabaram me atestando, me confirmando que realmente isso acontece. que E bárbaro aí, essa história. eu fui por conta, né, Hum? pesquisando, mas aí eu falei, não, eu vou mais a fundo. E aí, enquanto eu me desenvolvia contando histórias, eu também fui me aprofundar nessa área psicanalítica, que é mais uma psicanálise freudiana e lacaniana que tem a ver com a linguagem. E, a partir desse crivo, vamos dizer assim, eu comecei a fazer pesquisas de histórias, né, e utilizá-las. Entendi. Olha Mais só ou que menos por aí. interessante. A sua história assim tem podia fazer um paralelo com a minha história também profissional, né? Porque eu comecei a dar aula como profissional de educação física e para mim era tudo natural que eu estava fazendo, né? Eu nem percebi que existia diferenças entre o meu modo de atuar e o modo das outras pessoas, mesmo porque eu nem conhecia o meu modo e não conhecia o modo das outras pessoas, né? Eu estava muito iniciante, né?
E com o tempo eu fui percebendo, daí eu fui vendo que existiam diferenças. Daí eu fui sentindo isso que você falou também, puxa vida, mas eu estou vendo que tem alguma coisa aqui interessante, a mais do que simplesmente dar uma aula. Fazendo uma analogia, talvez você passou por isso. Existe alguma coisa por detrás disso, a mais do que simplesmente uma história. Daí a gente vai, acaba indo pesquisando, parece que a vida coloca a gente no lugar que é para a gente estar, né? Inclusive, você recuperou que você já fez teatro, né? Parece que foi uma coisa meio sem querer, né? De repente, junta tudo e a gente começa uma nova caminhada, um novo ciclo aí da nossa existência. Muito interessante. Eu tenho aqui, ó, um livro, não sei se você conhece, Conheço. esse livro aqui que eu tenho, inclusive, autografado, Já que, tem outro desse ano. Ai, ah, como é? faz? Esse outro eu não tenho ainda. Mas o outro é um e-book, eu vou mandar por e-mail para você. Tá. Esse livro aqui é Os Encantadores de História, que a Nani escreveu um capítulo, aliás, muito bem escrito, você escreve muito bem. Eu gosto de escrever e admiro quem sabe escrever bem, é uma leitura bem fluente, bem profunda, muito gostoso. Conta um pouquinho para a gente desse livro aqui, Nani. Ah, em 2017, eu promovi, junto à coordenadoria de extensão da Unicamp, um encontro nacional de contadores de história. Foi o primeiro encontro nacional de contadores de história da Unicamp. E, a partir desse momento, a gente, né, começa a ter mais contato ainda com outros contadores, pessoas que fazem projetos de contação de histórias na área da educação, na área da literatura, enfim, a contação de histórias está dentro aí da literalidade, da escrita, tudo que você pode imaginar de bom, vamos dizer assim, está dentro da contação de histórias, né? E aí, o pessoal da Universidade Federal de Lavras, né, que entrou em contato comigo porque eles estavam fazendo esse livro para ser lançado no segundo ou terceiro encontro de contadores de histórias de Lavras, né? Eu fiquei muito feliz com o convite e o assunto era encantadores de histórias, para falar um pouco da experiência de ser um encantador de histórias, né? No livro também você fala assim sobre a perspectiva da filosofia e da psicologia, em particular da psicanálise, né? Sobre a contação de histórias. Fala um pouquinho para a gente sobre a perspectiva da filosofia, em primeiro lugar, em relação à contação de histórias. Eu li um livro chamado Biblioterapia. Esse livro é um filósofo. Ele, na verdade, é um nome dado a uma coisa muito antiga, que é a cura pelas palavras. Só que é biblioterapia porque a partir do momento que o homem entrou para o universo da escrita, né, não é mais, ele é um contador de história, mas ele é um contador de histórias que pode tirar a sua história de um recurso escrito, vamos dizer assim. Então, hoje temos o narrador, mas a gente tem os livros, né? Como contadora de histórias, eu sei que mediar essa leitura é o segredo da biblioterapia. Não é apenas você ler, você tem um mediador. E esse mediador, para ele ser um mediador, ele tem que ter um conhecimento de filosofia. Ele tem que ter um pouco de conhecimento da psicologia. Né? Por quê? Porque vão suscitar questões nessa pessoa que vai estar escutando, vai estar lendo com você, e você tem que ser preparado, né? Para que ele encontre essa resposta.
Entendi. Em termos filosóficos, filosofia da linguagem, a hermenêutica, né? Porque é muito comum uma história ser interpretada por uma pessoa de uma forma, e para uma outra pessoa ela interpreta de uma outra forma. Sim. Por quê? Porque ela carrega, cada um carrega em si uma bagagem de conhecimento que se torna a lente, né, com que a pessoa lê o mundo. Então, para determinadas pessoas, a lente está azul, né? Então, as coisas que ela vai ver estão tá meio azulada. Para outras pessoas, a lente está verde. Então, ela vai ler num tom mais esverdeado. Né? E é importante você, a pessoa que está mediando isso, ela tem que ter essa noção. Porque não existe uma única forma de ser interpretado. Existe a forma do outro interpretar. E aí, sim, e aí isso a torna uma pessoa com ideias próprias. Né? Uhum. Então, é interessante que casar um pouco essa noção de que. E essa lente azul, essa lente verde, é, é a tal da hermenêutica. Né? A pessoa vai usar uma chave, é dela, ela interpretou daquele jeito. E não é só isso, a diferença de pessoas. Nós somos várias pessoas. Se a gente parar para pensar, existiu aí o Lino criança, né? Aí o Lino adolescente, depois o Lino professor de educação física, depois tem o Lino psicomotricista. Então em cada uma dessas fases, nós somos pessoas que lêem o mundo com os olhos Uhum. daquela pessoa. Então, nós também, a gente assiste um filme uma vez, esse filme não tem graça, não. Daí passa 10 anos, você assiste o mesmo filme, e aí você sai chorando do filme. Né? Então, Uhum. como assim? Não, o filme é o mesmo? O filme é o mesmo, mas a pessoa, você não é mais a mesma. Sim, Você se sensibilizou para outras coisas. Então, é interessante, sem né? dúvida. Porque essa noção da filosofia, que a filosofia te dá, a construção do pensamento. O homem, nós estamos é, nós não estamos acabados, nós estamos sempre em Em formação, construção, é. em construção, E, exatamente. olha só, você está falando aqui, eu estou pensando um monte de coisa aqui interessante, que fazendo paralelos aqui com o nosso trabalho, né? O nosso trabalho psicomotor, que bastante interessa também para o nosso público, né? Olha só, quando a gente ouve uma história, existe um certo que você chama de encantamento, porque existe um enredo, tem como você fala no livro, um vir a ser. Uhum, Era uma vez que vai se tornando um vir a ser. E esse enredo, ele prende a atenção, mesmo porque, de certa forma, a gente se identifica com a história. uhum, Então, conteúdos dessa história, quando eles são principalmente conteúdos coletivos, né, que na psicologia analítica a gente chama de imagens arquetípicas, então a gente se identifica. Então, por exemplo, tem a jornada do herói, toda história que tem um herói, a gente se identifica com ela, porque nós somos os heróis, os nossos próprios heróis, né? Nós vestimos esses personagens à medida que nós enfrentamos dificuldades e superamos essas dificuldades. Então, nós fazemos esse papel do herói. Então, quando a gente vê na história contada a, essa jornada do herói de uma determinada forma, talvez diferente, mas no fundo é a mesma essência, nós nos identificamos. E como se, assim, nossa, qual solução que foi dada? Qual solução que eu daria? Então você se transporta para dentro da história e vive aquela história como se fosse você mesmo.
e daí vai ajudar você a criar soluções para os seus próprios problemas que você está enfrentando no dia a dia. Poderia dizer que é mais ou menos alguma coisa nesse sentido? É, só que ele não é tão consciente quanto a gente imagina. Hum? Ele é, vamos dizer assim, ele é muito sutil, ele é inconsciente. Os personagens, por isso que é interessante, né? Você falou da figura do herói. Ele não é herói o tempo todo. Ele sempre está numa situação muito difícil. É importante que a criança ou o adulto, e o que prende, né, são os dramas, né? Tem ali algo para ser resolvido, tem uma história até trágica, né? Você vê até nos contos de fada, a coisa fica sempre muito difícil, né? Tem o personagem que tem a bruxa que vai fazer mal para o personagem, ele tem que, ou ele, enfim, ele tem que se safar de algum jeito, e a história vai trazendo elementos, né? E eu falo assim que é bom contar a história com um final feliz, principalmente dentro do hospital, porque ele traz a esperança, né? É sempre um sinal de esperança, é o que a pessoa que está ali, ela precisa se agarrar. Mas eu já fui convidada, por exemplo, a contar histórias para uma criança que estava na UTI. A criança, ela fechou os olhos em assim, foi uma ele estava em sofrimento, né? E quando ele teve que ir para a UTI, ele resolveu fechar os olhos. É como se fosse uma greve de eu não vou ver mais nada, né? E então me pediram para contar uma história para essa criança. E então eu tinha alguns livros, não tinha uma quantidade de livros que eu tenho como hoje, né? E eu tinha ali um livro de uma história de um menino que queria conseguir um tesouro, ele encontrou um mapa que tinha um tesouro e ele resolveu seguir, mas no percurso ele sofreu muitas coisas, né? Então, assim, apareceu um ladrão, ele teve que atravessar o mar, o barco dele ficou não sei de que jeito, assim, foi muito difícil o trajeto até ele chegar naquele lugar que estava o tesouro, né? E aí você fala, puxa, que bom, né? O personagem chegou ali e conseguiu pegar o tesouro. Só que quando ele abre o tal do baú do tesouro, né? Tem uma carta ali dentro e uma moeda apenas de ouro. E na carta diz, olha, se você chegou até aqui, com certeza você vai achar, você vai conseguir tudo que você quer na vida. Porque agora você tem uma moeda, e se você usar essa moeda para o seu estudo, né, na cartinha falava, se você estudar, né, e se você trabalhar, você vai conseguir tudo. E foi uma história que ele ouviu de olho fechado. E eu fiquei sabendo que no dia seguinte ele saiu da UTI. Né? Então, assim, realmente, o herói nem sempre é uma pessoa com superpoderes. Não precisa necessariamente. Mas se ela se identificar com o sofrimento dela, que ela também conseguiu sair, né? Ela foi Sim. persistente, entende? Ela chegou lá. E tem uma outra história que eu gosto, para mim foi o ponto-chave ali da minha mudança ali com relação ao que é que tem uma história, que é logo no comecinho que eu comecei a contar a história, eu entrei dentro da pediatria e tinha um choro, mas um choro que eu falava assim, meu Deus, dá vontade de você voltar para trás, porque ninguém aguenta choro de criança. Choro de criança é muito doído, você quer tirar a criança daquele choro, é complicado.
Mas algo me puxou lá para dentro e, de repente, veio uma enfermeira e falou assim, olha, eu tenho uma missão para você. Aí eu falei, bom, o que será que é? Ela falou assim, olha, tem uma menina que está chorando aqui sem parar. Você não quer ver se você consegue fazer essa menina parar de chorar? Ela está chorando desde de manhã. Ela não parou até agora. E justo isso, né? Que eu estava querendo quase ir embora por causa do choro da criança. E eu falei, bom, tá, mas eu não fui nem me cobrando. Eu já fui com aquela sensação. Se ela está chorando desde manhã, então relaxa, vamos lá. E a criança não queria olhar para minha cara. Né? Então, ela não queria olhar. Era uma menininha de 5 anos, mais ou menos. Hum. Uma criança de 5 anos. E ela não queria nem conversa. Então, para tentar conversar com ela, para tentar contar uma história para ela, eu precisei primeiro usar um deboche, né? Coloquei um bichinho no deboche, e o deboche conversou com ela, nem fui eu, entende? O deboche conversou com a menininha. E, e aos pouquinhos, né, esse deboche também teve que se mostrar, né, que estava internado no hospital, que precisava também que alguém ajudasse ele, enfim. Mas ela não parou de chorar, não. Ela continuou falando, mas chorando. Né? Até que o deboche falou, tem um livro super legal aqui na sacola, você quer ver? Ela não falou nem sim nem não, mas eu já fui abrindo o livro e comecei a contar a história. E eu contei a história, mesmo com a menina chorando, e no final da história ela falou, conta de novo. Ok, E parou de chorar? não, ainda estava meio assim, já estava, né, Diminuindo. É. diminuindo. Contei a história de novo para ela, e ela falou, conta de novo. Eu, ok, vamos lá, né? Aí, nesse ponto, ela já parou de chorar. Na Hum. terceira vez, ela já parou de chorar. E ela gostou muito da história. Não é pelo valor, esse daqui não vai ser pelo valor da literatura, mas é pelo valor do conteúdo da história. Ah, Dama e Vagabundo. Sim, lógico. Ok? É um livro muito bonitinho que eu usei no dia, por conta que ele tem uns recursos ali, né? Então chama a atenção da criança e tudo mais. Só que aí terminei de contar a história, a menina. Você pode contar de novo? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte: eu vou contar essa história lá no outro quarto, para outra coleguinha que está aqui. Ah, eu posso ir junto? Ah, pode. E aí ela saiu comigo, foi em todos os quartos que eu fui contar a história, contei outras histórias e tal, e ela ficou me acompanhando ali e parou de chorar. Bom, na semana seguinte, quando a enfermeira veio conversar comigo, ela falou, nossa, você conseguiu fazer aquela menina parar de chorar. Eu falei, então, pois é, nem sei como. Aí eu fiquei curiosa, falei, mas por que ela estava assim? Porque quando a gente vai para o hospital, a gente não fica perguntando, Lógico. né? Não tem que entrar na vida da pessoa, do problema ali. Por cima a gente sabe, fulano quebrou a perninha, sofreu um acidente por cima, mas a gente não fica, né? E no caso dela, naquele dia ela havia recebido a notícia que a mãe dela perdeu a guarda dela. Hum. Então, no dia que ela recebeu alta do hospital, ela não podia voltar para a casinha dela, com a mãe dela, porque a mãe perdeu a guarda. Ela não tinha para onde ir, ela ia ter que ir para um outro lugar, né? Para um abrigo. E aí que fez todo sentido, né, dela ter escutado justo uma história, né, que tem tudo a ver com isso. Né? Então, assim, nessa história aqui, a cachorrinha, a dama, né, a dama, ela morava muito bem ali, numa casinha, com a dona e tudo mais.
Aí a dona precisou sair de casa para ganhar neném, então chamou uma tia para cuidar dela na casa. Então, quer dizer, trocou tudo, né? Ficou tudo trocado. Não era mais a mesma casa. Podia até ser mais a mesma casa, mas não era mesmo dono, né? E fora isso, ainda a tia trouxe 2 gatos. Eram 2 gatos, assim, sacanas, né? Uns gatos, assim, que... Né? Ela ficou toda tímida, toda deslocada dentro da própria casinha dela. E aí tem um momento em que ela sai, que ela conhece outros cachorrinhos, e vai para a rua e conhece um outro mundo, aprende um monte de coisa. Enfim, o mundo não parou por causa disso. O mundo continuou. É de E aí, arrepiar, no né? final da história, também tem uma volta e dá tudo certo no final e tal, tal, tal. Então, 3 vezes que ela pediu para contar essa história, porque algo foi lá. Por isso que eu falo, a operação, essa cirurgia da historinha, ela é imperceptível. Ela foi, ela resolveu sem essa consciência. Ah, então se o herói resolveu assim, eu também vou. É inconsciente. Hum. Aquilo lá internalizou e reforçou. Tipo, se isso acontece, também acontece. Vai poder acontecer comigo também. É uma coisa bem mesmo, bem isso. Interessante. Eu percebi. Eu ia até perguntar para você a relação da história com questões psicoterapêuticas, mas você já respondeu, né? Como Sim, que, de repente, a gente pode, a história pode contribuir com a resolução de conflitos internos que tem aí um alto grau de afeto envolvido, né? E a partir da história, a criança ou a pessoa acaba reelaborando esses conteúdos, assimilando, integrando esses conteúdos e resolvendo as questões de sofrimento, né? Que estão trazendo sofrimento. Muito legal. Você me respondeu essa pergunta por antecipação aí de uma forma muito emocionante até, né? então, e aí você falou da filosofia, né? Aristóteles, ele estudava essa função catártica também, né, Uhum. das tragédias. Né? Você vê o que acontece no palco, em forma de tragédia, você chora, você ri, e de certa forma você está chorando e rindo dos seus próprios problemas, porque você realmente você se identifica. E isso, de uma certa forma, é como se você pudesse ter esse momento para pôr para fora mesmo, para expurgar mesmo, né? É a catarse, né? É a É capaz reelaboração da desses relação. conteúdos. É. E você, me diga uma coisa, você vê alguma relação, ou como você vê a relação entre a, conta, a contação de história, a história em si, com a psicomotricidade? Eu sei Sim. que psicomotricidade não é, assim, talvez um tema muito familiar para você, não sei, mas o que você me diria a respeito disso? Como que você enxerga isso? Então, cada vez mais eu me convenço de que você colocar nome naquilo que você sente, mas não sabe nomear, isso é fundamental para você, para tudo, para você sair da sua neurose, para você sair do seu sintoma, né? Hoje mesmo eu estava estudando um capítulo da Françoise Dolto, que é uma psicanalista. Tá, ela é de antes da década de 70, mas fez um trabalho, nossa, tão bom na França, que é assim, é um nome, é uma referência, né? E a gente costuma falar que ela é meio bruxa, porque levantando a história, às vezes, do paciente, né? Quando começa a nomear certas coisas,
Tem criança até que, que tinha diagnóstico de retardo mental, né? Começa a ter bom resultado na escola e fica normal. Então, assim, cada vez mais eu me convenço de que se você não nomear, você, de uma certa forma, não contar, não falar sobre, não dificilmente um sintoma paralisa ou que está ali, ele vai sair. Porque ele está ali por algum motivo, né? Entendi. E ele precisa ser decodificado, vamos dizer assim. Uma sensação assim, ele precisa ser decodificado. E, e aí, assim, algumas paralisias histéricas, algumas coisas assim, elas podem realmente, né, dissolver, acabar. E Entendi. aí esse Isso contato tá... próximo, né, Hum, do terapeuta, seja ele, né, que vai trabalhar com uma coordenação motora e tudo mais, a fala presente ajuda bastante. O contar a história o paciente mesmo contar a sua própria história, você dá um espaço, né, para ele ir falando, né? Isso é muito, 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 muito importante, eu acredito. sim, é muito interessante. Nós acabamos desenvolvendo uma técnica, várias técnicas, né? Várias técnicas do nosso método psicomotor Vida Pura, nós nos inspiramos na Maria Montessori, na arte terapia, na educação física, evidentemente, e teve uma técnica que a gente desenvolveu meio que espontaneamente, que é de contação de histórias. Ó, Então, eu vou passar para você uma aula prática nossa. É lógico que isso está dentro de um contexto, né, do atendimento, mas que é uma técnica de contação de história, onde a criança. Bom, eu vou mostrar para você, que legal. e daí você me fala. Eu também? E você, Luiz, o que você gosta mais? Sou cavalo. Então eu vou ter que, com toda a força, trabalhar forte. Ele é muito forte. Todos os são fortes, eu tenho que são um pouco mais, eu um pouco menos. Eu vou ter que usar toda a força do cavalo, ó, para fazer todo esse percurso aqui da floresta. Certo? Aqui vai ser nossa floresta. Então o bicho vai ter que, olha o que eu tenho que fazer, ó, sou cavalo. Vou pular bem forte pro outro lado, os dois pés, vou vir correndo aqui. Só que esse cavalo ele tem poder porque ele vira uma vez, ó. Ele vai virar 2 vezes, vai vir aqui, vai pular esse rio. Esse rio aqui não pode colocar o pé dentro. Tem que puxar. Então eu vou. Aí tem um cantinho da floresta, que é um lugar de descanso. Aí eu conto até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansei. Estou pronta para pular. Venho aqui e pulo do jeito que eu quiser. Bem fazão. 1, 2, 3, 4, 5. Do jeito que eu quiser. Venho aqui. Você tem 2 dedos? E o que está faltando aí agora? Meu, a gente faz essa conta, isso aqui é o tio, tá bom? Isso aqui é o tio. Olha o tio aqui pra gente fazer de conta que é o tio. O que tá esse leão aí? Leão. Não escreve. A gente vê. É só uma tio, né? Só uma tio, né? Muito bem, muito bem. Você gostou do cavalo, certo?
O Gabriel gostou do leão. E o Ricardo também gostou do leão. Olha aí. Essa nossa professora Aline Prates, que é fantástica. Então, você vê, esses alunos, quando eles porque ali tem o aluno, tem os amiguinhos dele, tem a mãe e a acompanhante que estava tudo ali participando. Uhum. E ele chegou lá, quando ele chegou para a gente, ele não parava nem um minuto. Uhum. Ver ele sentadinho lá, ouvindo a história, é uma coisa, no começo, inacreditável, inimaginável. Uhum. No fim, ele fez direitinho lá, prestou atenção, vivenciou a história. Bom, e tudo começou com a nossa professora fazendo com que eles dessem os elementos. Foram ele que falou de leão, foi ele que. Então, ela construiu a história com os elementos que eles trouxeram. Então, isso tem um significado para cada um, né? Uhum. O que você achou? Eu achei perfeito, porque o universo infantil, ele é bem mais imaginário do que o nosso, né? O nosso é muito racional. Se você fizer uma pergunta para uma pessoa adulta, ele vai falar assim, bom, acho que ele quer ouvir tal resposta. Ele responde tal resposta. A criança não. A criança vai falar o que ela está pensando ali na hora. E tem o envolvimento, né? Então, toda criança ama brincar. Se um adulto brincar com ela, é o sonho da vida dela, né? Porque os adultos não gostam muito de brincar. Mas, minha mãe não brinca. Então, assim, um adulto que entra na brincadeira é um sonho. Então, é entrar, vamos dizer assim, a brincadeira é uma história. É uma história inventada, só que ela é uma história que a criança está dentro da história, né? Ela se envolve totalmente. E não vale dizer que isso é como eu digo, a criança, para ela, tudo que ela está vivendo ali não é de mentira. Se ela é uma professora quando ela está brincando. É sério, né? Ela se envolve naquilo. E, e eu vi ali a criança envolvida, e quando você fala, ela trouxe elementos na contação de histórias, o bom contador de histórias também ele pode incitar o público também a ter umas respostas assim de elementos, né? E incorporar esses elementos na própria história, né? Então, às vezes eu conto uma história, então, ela foi fazer o almoço, então, para o papai. E o que ela colocou? O que ela fez de almoço para o papai? Aí as crianças mesmo vão falando, ela fez arroz, então vamos colocar arroz aqui. O que mais que ela fez? Ela colocou salada. Então vamos colocar salada. Então, assim, a criança também vai. Isso prende muita atenção da criança, porque ela também está participando. Ela tem essa sensação de que ela também está participando. Ou, na verdade, elas não estão só participando, elas estão dentro da história, né? Que é o mais gostoso ainda. Que a gente vê que Você elas não veja estão lá. só, O olho delas está dentro da história. você veja só que interessante. Se a gente fosse fazer uma coisa baseada em exercícios físicos, tipo, olha, agora você pula aqui, agora você faz um zigue-zague aqui, é um negócio muito sem graça. Sim. O que dá todo o contexto, a motivação, é porque você assume um personagem da história. Sim. A hora que a criança assume esse personagem, como você falou, ela está vivendo, aquele cenário que ela vê lá, ela não vê uns conezinhos lá, ela vê as montanhas, vê os Isso. rios, vê a terra, Isso. vê as árvores, né? Isso. Então ela vai viver e ela vai fazer os movimentos fisicamente, quer dizer, Uhum. é um processo de psicomotor. Ela vai estar executando, vivenciando aquilo que está na mente dela. Sim. E o professor, nossos professores, nós vamos ajudá-la a fazer isso.
Então, ela vai estar trabalhando assim, sem querer tirar graça da coisa, mas ela vai estar trabalhando a criatividade, tem um roteiro, tem uma organização, tem uma nomeação das coisas, tem toda a questão do intelecto, tem é tudo um contexto, várias, né, faculdades psíquicas que estão envolvidas e motoras juntas, dentro de um contexto formado pela imaginação. E nesse aspecto, várias coisas podem surgir do inconsciente mais profundo, ser trazido à tona e trabalhar esses conteúdos de forma mais indireta, como você falou. Nós não vamos olhar para o problema e falar assim, olha, está vendo essa dor aqui porque aconteceu isso, 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 isso. Não, ele vem meio disfarçado de um conto de fadas. É como um sonho. O sonho, ele vem, é um símbolo. Ele se mostra parcialmente. E a gente lida com aquilo de uma forma mais caracterizada, né? Não é aquela situação direta, mas a gente lida com a situação de uma forma mais lúdica, que envolve todos esses caracteres de uma história. E a história tem um roteiro, tem um começo, meio e fim que a criança está vivendo fisicamente ali. Então, é muito concreto. Então, essa relação do tempo, tem uma coisa atrás da outra que vai acontecendo. O fato de eu executar essa atividade aqui, de pular aqui, se eu fizer bem feita, vai ajudar na execução da segunda e eu vou terminar. Então, todo esse contexto faz parte que tudo aquilo ali aconteceu porque tinha história. Se você pega aquele mesmo ambiente, as mesmas crianças, mesmo tudo, e tirasse a história, ficaria uma coisa totalmente sem nexo, né? Sim. E tem tudo a ver com a criança mesmo. Porque você vê, Sim. a criança, quando ela está brincando sozinha, ela está envolvida na própria fantasia. É uma fantasia própria. Ela está andando de bicicleta, ela imagina que ela está andando de bicicleta numa montanha, ela imagina que ela está em outro lugar, que ela nem está de bicicleta, na verdade, ela acha que ela está numa Fórmula 1 já, né? A criança é capaz de fantasiar, né? Esse é o exercício, né, do intelecto mesmo, né? É toda a simulação de uma vida que vem para frente, mas ela faz isso né, no que ela pode. Então, assim, não é o carro da Fórmula 1, é a bicicleta hoje, né? É o tico-tico. Né? É o tico-tico, mas na cabeça dela nem é o tico-tico, é o carro do papai já. É. A boneca não é a boneca é uma criança, né? É quase que nem gente, né? Põe para dormir, pega, né? Vai, leva para passear, né? Enfim, a criança tem essa capacidade de imaginação. E quando você propõe atividades para a criança com isso, é lógico que ela vai se desenvolver muito mais. Ela vai desenvolver todo a proposta, né, da brincadeira, tudo isso. E o que é mais, o que você fala, né, que é super importante, né, você vai colocando palavras, né, aqui, vamos pular, vamos saltar, vamos, todas essas coisas estão entrando de uma forma muito, né, muito Natural. sutil. É, é isso mesmo. E você falou assim, a criança vai se desenvolvendo naturalmente, exatamente. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, que nós não somos professores ensinadores, nós somos professores terapeutas. Então, o A que finalidade acontece? é outra, né? Oi? A finalidade é outra, né? Exatamente. Então, a coisa vem de dentro para fora. Não sou eu que vou ensinar. Nós vamos favorecer o ambiente, a atividade e tudo mais, para que a própria criança se desenvolva. Então, nós geramos o estímulo, nós geramos ali um ambiente, né, estruturado, tem uma estrutura aquele ambiente, e pensado naquele aluno, porque a gente já conhece ele, já estava acompanhando o desenvolvimento dele.
Não foi no primeiro dia que nós propomos isso, porque não daria certo. Mas aquele momento foi o momento certo. E deu certo, porque ele participou. E no final, nós fazemos uma atividade, porque no nosso método, nós fizemos assim, vários momentos da intervenção, ou aula, né? Então, tem o acolhimento, a vivência motora, que seria aquela parte da história, e nós fazemos o acabamento. No acabamento, a gente pega algum aspecto que foi tratado durante a aula e a gente dá uma maior evidência. No caso ali, o que nós fizemos? Nós oferecemos para as crianças letras, para elas brincarem com as letras. Nós não falamos, vamos fazer palavras, tal. Depois a coisa foi surgindo, depois nós falamos de palavras, mas a princípio nós demos as letras. Então eles foram, daí foi assim, o que ficou mais em evidência da história? O leão. Então, acabou escrevendo o leão. E nós não corrigimos erros, porque o que nós fazemos? Nós observamos, deixamos a criança se expressar, ou a pessoa se expressar, porque nós queremos conhecer aquela pessoa. E a partir da observação, nós programamos a nossa intervenção. Então, você veja que teve um aluno ali que escreveu leão com L ao contrário. Então, nós não corrigimos erros, mas observamos, olha, ele está espelhando a letra L aqui. E isso aí é uma questão de organização espacial. A gente vai dando ênfase a isso, todas as nossas atividades, de certa forma, trabalham a organização espacial. Mas a gente vai dar ênfase na caso daquele aluno, porque a gente identificou que há algum probleminha ali. Só que a outra criança falou assim, você pôde ponta cabeça. Ela foi lá, aí tudo bem, porque é uma criança para uma outra criança. Entende? Então, a criança que ensina, ela se sente bem e está ensinando. E a criança que recebe, ela não recebe uma correção do professor, ela recebe meio que uma participação da outra criança na escrita dela. E depois a gente entra com o nosso trabalho de dar ênfase aí na questão que se está espelhando ou não. A gente vai olhar com carinho nisso e dar uma atenção para essa questão. Então, você veja, uma contação de história de uma forma participativa, podemos chamar assim, participativa com o movimento corporal em evidência, porque isso vai dar mais concretude à história, quando você representa, você faz uma psicodramatização com o corpo, aquilo fica muito mais forte, muito mais evidente, e os resultados tendem a ser mais fixos, mais nítidos para a mente, né? Ela fica com um registro mais forte. E sendo lúdico, daí completa, né? Porque o lúdico gera a criança fazer uma coisa que ela gosta e ela se concentra naquilo que ela está fazendo porque ela gosta. Então, o resultado de tudo isso é um resultado positivo para o desenvolvimento dela. Que é um processo, né? Se a gente for ver, é um processo natural, né? Através do brincar, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento, a capacidade de abstração, tudo assim, naturalmente, brincando mesmo. O brincar, mas aí, no caso que você está trazendo, ele tem um roteiro aí por conta de uma história que tem começo, meio e fim, né? Então, é uma contação de história dinâmica, vamos dizer assim, né? Uma contação de história dinâmica. E é muito mais interessante do que você simplesmente faz aí, dá 3 pulos, conta até 5, deitado na bola. Não vai fazer nenhum significado ali para a criança. Sim. Por que eu tenho que fazer isso? Acho que ela ia ficar perguntando, por que eu tenho que fazer? Ali ela nem precisa perguntar por que eu tenho, ela simplesmente vai fazer naturalmente. É o que eu Mesmo penso. porque ela participou da criação daquilo.
É isso, ela é natural. Estou brincando junto, estou dentro disso, gostei, né? É bem assim mesmo. Muito bom, gostei de ver. Muito legal, né? É, teve um outro lugar que eu dei aula há muito tempo, que existia um trator lá. Um trator mesmo, que o pessoal usava para fazer manutenção. Era um clube muito grande e tal. Então, eles cortavam a grama e colocavam toda aquela grama na caçamba do trator para levar embora. E carregavam um monte de coisa na caçamba. Era uma caçamba rústica. Sim. E eu era o único professor que punha meus alunos dentro da caçamba e a gente saía. E foi uma das atividades preferidas dos nossos alunos. E eu estou falando de alunos, inclusive, especiais. Só que o que a gente fazia? Que virava uma aventura. Nossa, imagina. Não, mas é uma história de aventura. Não era só aventura, porque era uma aventura, a gente subia na caçamba, tá? A gente ficar equilibrado, porque balançava, ia tudo, né? Daí a gente ficava imaginando coisas que, olha, apareceu um urso, e a gente brincava dentro da caçamba, quer dizer, a gente criava um cenário psíquico mental, as imagens psíquicas que a gente criava, que era um cenário de um filme de Hollywood, né? Um filme de aventura. No mesmo viés desse que a professora Aline fez. Então, nesse aspecto, por exemplo, se a gente fosse falar assim, ó, vamos andar de caçamba, de trator, primeiro que ia ficar muito chato, né? Uhum. Uma caçamba rústica, meio, né? Como que a gente ia... Agora, desenvolver uma história onde que a gente vai vivenciar o balanço da caçamba. Você vê, o motorista do trator virou nosso parceiraço, e ele mesmo entrava na história, porque ele deixava de ser o funcionário da manutenção para ser um personagem da história. E o efeito é fantástico, fantástico. São coisas que a história e a imaginação e você vivenciar a história faz toda a diferença na intervenção psicomotora, psicopedagógica, psicoterapêutica. Você falando isso, né? É tão, é tão verdadeiro isso, né? Porque quando você tá num ritmo, vamos dizer assim, diferente, a musculatura relaxa, né? Você desprende de algumas tensões, você está num outro universo psíquico, você entra numa outra vibração, vamos dizer assim, e a musculatura, ela relaxa, né? Ela se move mais pelo ritmo do que está acontecendo, pelas coisas. Então, eu fiquei imaginando essa caçamba aí, ela podia até ser um barco, né? No meio de numa pescaria, você está balançando, vamos virar para cá. E essa criatividade aí, né? É a que mora dentro da cabeça de um contador de história. A gente faz história com caixinha de papelão, né? Então, assim, a caixinha de papelão não é a caixinha de papelão, não é outra coisa, né? Ela vira outra coisa, não precisa ser, né? Não precisa ser aquela coisa real, né? E ela no comecinho, a Aline, né? Ela falava do cavalo e parecia que ela estava incorporando no próprio corpo dela aquele jeito, como é que é um cavalo? Aquela expressão mais forte, né? Então, a criança coloca, no o cavalo é mais forte. Mas se fosse um passarinho, a criança ia fazer um outro gesto mais leve. Se fosse uma borboleta, então, ela ia fazer bem mais lento, bem mais. Então, assim, eu também brincava com meus ouvintes, né, meus pequenininhos, né, que me contavam muita história de sábado ali na FENAC. Então, assim, muito, começava a falar, então ela abriu as asas. Sabe como ela abriu as asas? Assim,
sente como ela abriu as asas. Aí as crianças começavam a abrir as asas também, sabe? Então, para poder participar, né? Então, quando você vê, a criança já entrou na história, já está fazendo os movimentos, igual da borboleta, e aí eu dava uma pausa, vamos fazer um voo de borboleta. Aí todo mundo fazia aquele voo de borboleta, mas aí ela chegou no lugar que ela tinha que chegar, ela chegou na festa, vamos ver a festa. Aí todo mundo sentava de novo, ia continuava a história. Mas às vezes isso nem era planejado, acontecia na hora. Né? Então o contador de história tem essa, vamos brincar. A gente faz, vamos brincar. A criançada está aí para isso, ela gosta de entrar nisso. Vamos fazer essa história entrar de vez, né? Para as crianças. Né? E você veja, o processo cognitivo é a habilidade que nós temos de criar nexos entre conteúdos psíquicos, físicos e do mundo externo. Então, em psicomotricidade, a gente fala muito isso, o mundo interno e o mundo externo, e tendo o corpo e o corpo em movimento como mediador. Então, o cognitivo, ele vai ter essa percepção do mundo externo, então ele tem esse montão de estímulos para poder estar fazendo os nexos com os conteúdos dos estímulos do próprio corpo e os conteúdos psíquicos. Agora, quando você abre um campo para cognição, fazer nexos com coisas da imaginação, desse mundo mágico, desse mundo mitológico, você, você desenvolve o processo cognitivo. Nós estamos muito acostumados em termos de escola, a pensar no intelecto. E o desenvolvimento cognitivo fica muito relacionado a coisas lógicas, matemáticas, soluções de problemas, a questões mais intelectuais. Então, quando nós propiciamos que a criança, que está no momento mais simbólico da sua existência, que é um início, quando ela chega nesse mundo, ela está chegando, ela vive mais intensamente esse mundo imaginário. E a gente favorece que ela desenvolva o processo, a cognição dela, que é essa habilidade de fazer nexos com essa coisa imensa de estímulos, de imagens que não são racionais, vamos chamar assim, que não são uma coisa mais técnica, mais dura, ela desenvolve a cognição dela de forma maior, porque a linguagem dela é muito mais ampla. Então, por exemplo, cada imagem dessa, a fada, você falou de borboleta, você vê, você não falou de borboleta como um biólogo fala de uma borboleta. Você falou da borboleta, mas você estava vendo uma outra perspectiva. Eu, pelo menos, senti isso. Eu senti como uma coisa suave, uma coisa delicada, uma coisa bonita, uma coisa junto à natureza, integrada com a natureza. Então, a hora que você falou borboleta, na minha mente, eu construí esse mundo. Então, quando a gente favorece isso para a criança, a gente está potencializando o desenvolvimento, desenvolvendo o metabolismo cognitivo dela, que ela vai usar para outras coisas, inclusive com as questões do intelecto. É o que eu acho. Eu acho que são intrínsecas, né? Assim, não dá para separar uma coisa da outra. Né? E quanto mais uma criança é livre, solta, e pode tocar, e pode subir, e pode descer, né? Como assim, se super proteger também, impede um pouco esse desenvolvimento. Então, tem crianças muito protegidas, que não pode fazer absolutamente nada. Então, você vê que o movimento delas é um movimento muito lento, né? Ela não desenvolve, né? É complicado isso, né? Ô, Nani, eu adorei nosso bate-papo, nosso papo psicomotor.
Também, gostei muito. E muito bacana, agradeço muito a sua disposição, disponibilidade, o carinho de estar Agradeço. participando, compartilhando a sua riquíssima experiência Obrigada. com a gente, com os nossos professores, professoras. Você quer falar alguma coisa para encerrar nosso papo psicomotor? Se alguém quiser conhecer a Clínica de Histórias, né? Eu estou aqui à disposição para fazer um trabalho legal de biblioterapia, personalizado para a pessoa, né? Também para fazer um atendimento analítico, né? Para fazer um acolhimento, tanto para criança quanto para adultos. Nessa época de pandemia aqui, as crianças, eu tenho feito um atendimento online com crianças, então a leitura entra, então isso é uma coisa bem bacana também que é possível fazer. Estou aqui à disposição. Querida, muito obrigado. Eu que agradeço.